Ele está na casa do Senhor, aleluia. Isso é bom demais, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Por Deus ter, através da sua graça, nos dá a oportunidade de estar na sua casa. Deus é bom, nos dá saúde para ir no mundo também, aleluia. E nos manter na fé, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Porque tudo depende da vida espiritual da pessoa, para não ficar botando desculpa aqui, ali, lá. Glória a Deus, mas Deus é bom. Estamos nessa vida aí para criticar ninguém, magoar ninguém, jamais. Glória a Deus. Um dia eu estava dizendo ali em Campo Centro, quando eu estava lendo as cartas de Paulo, quando Paulo fala que nós somos um membro do corpo e Jesus é o cabeça. Eu, irmãos, me maravilhei ali, pensando como que um membro cuida o outro, aleluia. Por isso eu não entendo, às vezes, quando eu percebo que um pregador, eu sei que na nossa igreja não tem, porque eu sou observador e eu vejo que as pessoas não têm essa intenção de pregar para atingir o ouvinte, irmão. Amém. Porque às vezes o ouvinte já está mal, irmãos, tanto espiritual, como familiar, conjugal, físico e financeiro. Então não tem como ele chegar na igreja e o pregador, então, ali ficar procurando uma palavra para atingir mais, porque o irmão não veio na igreja, porque isso, porque aquilo. Irmãos, que Deus ajude que as pessoas tenham força para vir na igreja, mas as pessoas até gostariam de ter vindo, mas não vieram. Não vieram porque não tiveram força. Então, mal mesmo. Aleluia. Então, não adianta nós pegar e usar esses argumentos aí para ferir mais eles ainda. Então, que Deus ajude que eles tenham força para ir na igreja. Campo Vicente, Uperva, Guarani, aqui no Progresso, onde é que ficar melhor para eles. Glória a Deus. E se eles gostarem de mais do Copeva, que o Senhor abençoe eles e vão, se mudem para o Copeva. De Campo Vicente eu falo para eles isso. E eles devem ir para onde eles se sentirem mais felizes e mais abençoados. Porque da minha parte, jamais, quando um obreiro ou um membro faltar, ele pode ficar em casa tomando chimarrão, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, que ele não vai ser criticado em Campo Vicente. Porque eu entendi uma coisa, irmãos, que o membro do corpo, ele não fere o outro membro, ele cuida do outro membro, ele cuida. E eu percebi, irmãos, que é nos mínimos detalhes. Eu comecei a perceber como que as mãos têm cuidado especial para lavar os olhos de manhã cedo quando acorda. Isso tu pode começar a ver desde quando levanta da cama. Como eles têm cuidado assim para você não, como o meu quarto é pequeno, tem que ter um cuidado muito especial para já não se fechar e não ir se fechando em roupeiro e algo mais que vai achando. Então eles têm que se cuidar. Quando vai lavar os olhos, como que os dedos têm que ter aquela sensibilidade, aquele cuidado para lavar os olhos, porque senão vão machucar os olhos. E assim vai, irmãos. Os olhos têm que ter cuidado para um pé não cair, para ele não errar um degrau de uma escada, para assim não bater a cabeça, e assim vai. E é o olfato, e é o paladar, tem que ter cuidado para identificar se o alimento está bom. E nós observando, irmãos, todos esses cuidados, ouvindo, se não tem algum som, né, que está ali notificando de algum perigo, e vai, irmãos, então os membros do corpo é para um cuidar do outro, um cuida do outro, e assim o corpo então está protegido. E a igreja não é os membros do corpo?
Eu tenho que cuidar dos caras, os caras têm que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do Sabino, o Sabino tem que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do Cristiano, o Cristiano tem que cuidar de mim. Aí, senão, imagine a mão pegar um martelo e dar-lhe uma martelada no dedão do pé. Nunca vai acontecer isso aqui, irmãos. Só se a pessoa estiver meio insano, meio com algum distúrbio mental, daí pode acontecer. Mas se a pessoa estiver, Paulo está falando de um corpo saudável, igreja, um corpo saudável, evangelho, cristão. Então não vai acontecer, amanhã. Saudável não vai acontecer. Da irmã lá está lá cortando lá para fazer o almoço e pegar a faca e cortar um dedo. Não vai acontecer isso, irmãos. Então o corpo é isso. É um cuidando do outro. E assim, que maravilha, aleluia. Que bênção, aleluia, igreja. A igreja é uma bênção, irmãos. A igreja é uma bênção, aleluia. Um cuidando do outro, um protegendo o outro, um defendendo o outro. Final do ano está chegando. Glória a Deus, está chegando. Já está chegando o final da leitura bíblica. Hebreus, estou lendo em Hebreus. Que bênção, aleluia. Quando eu estou terminando de ler a Bíblia, aleluia, às vezes eu estou no meio do ano orando, me ajuda, me dá graça. Senhor, eu não consigo mais ler a Bíblia. Meu Deus, tanta preocupação. Jesus. E aí ele vai me dando o diabo sempre bloqueando, sempre fechando, para você não conseguir ir na igreja, não ter tempo, te tirando tempo. Ele sempre te bloqueando para ler a Bíblia e jejuar, porque ele sabe, com oração e jejum e Bíblia, o crente vai lá na porta do inferno e dá um glória a Deus e diz um aleluia. Força extraordinária que tem agora. Então é sempre uma luta, é sempre uma batalha para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para ir nos cultos. E tem uns que tem uma luta terrível para ofertar e dizimar também. Que dificuldade agora. Que ambição desenfreada, não é? Então sempre é uma luta, irmãos. Sempre é uma batalha, irmãos. Mas nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E vai sempre sendo uma bênção. Eu tenho uma palavra aqui em 2 Coríntios 5. Para mim, irmãos, é extraordinária. Para mim é extraordinária. Eu sei que eu não vou conseguir, talvez, e ajudar você a entender a palavra que veio ao meu coração, porque a palavra de Deus, disse Paulo, que é inefável. Tem como às vezes explicar no seu próprio Espírito Santo, para que você entenda o tamanho do mistério que é esta palavra aqui, irmãos. 5, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios, o versículo 18, é o 19, o 20 e o 21, mas eu vou ler até o 20, e Deus vai falar poderosamente com você, e você vai sair daqui maravilhado com essa palavra também, eu acredito. Nem que você não entenda, você vai sair maravilhado. Você vai ser maravilhada com esta palavra de Deus. Deus é bom, amor. Deus é muito bom. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Veja bem, Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então fica claro, em outras palavras, que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos das trevas, filhos do diabo, toda essa expressão bíblica. Então, agora através de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou, nos tornou seu filho, nos tornou seu amigo, nos tornou seus herdeiros, nos tornou filhos da luz, filhos do amor, e assim é agora. Mas não para por aí. Veio e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui é para rirmos.
É para rir. É para rir. Há pouquinho tempo nós éramos inimigos, ele não queria nem ver nossa cara. Ele olhar para nós e olhar para o diabo era a mesma coisa. É como aquele que se desviava. O furor dele queria nos extinguir. E agora, por Jesus Cristo, reconciliados e amigo de Deus, filho de Deus, feitas as pazes nossa com Deus, agora ele diz o seguinte: eu vou dar um trabalho para ti. Você quer trabalhar no meu reino? Eu vou te dar um trabalho. Qual é o trabalho, senhor? Eu vou te dar, porque ministério é trabalho. Nós vemos até uns ministérios lá de Brasília, né? Um ministério, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, e vai-se embora. Ministério do Trabalho, vai indo. Vai achando o ministério do povo lá, dando emprego, rapaz. Deus, eu vou te dar um ministério para você. Você vai ser um ministro meu. Mas que ministério, senhor? O ministério teu vai ser o da reconciliação. Não criaram esse ministério ainda? Não tem esse ministério no Brasil? Os crentes. Deus criou um ministério, não foi criado em Brasília. Foi criado lá na cidade santa, celestial. Lá na morada do único e eterno Deus. Ele criou um ministério. Depois da morte de Jesus, ele diz: eu também vou criar um ministério. O ministério da reconciliação vai dar para quem? Para o Miguel, para o Gabriel, para o querubim, o serafim, o arcanjo. Quem que vai ter? Um ancião, um dos seres viventes. Porque o lugar de ser estranho é no céu, se você ler a Bíblia. Deus me livre, as pessoas querem ver visão. Eu não quero ver visão do inferno nem do céu, irmãos. Jesus, tem misericórdia de ver aquele ser estranho. Que Deus me livre de encontrar um querubim de noite. Meu Deus do céu, nem de dia eu não me atrevo a dizer que eu quero ver um querubim. Mas Deus diz: eu vou criar um ministério. Mas que ministério? O da reconciliação. E quem é que vai ser o ministro? Quem que vai ser o ministro? Vai ser alguém que era meu inimigo agora. Meu inimigo agora é meu amigo. E sendo meu amigo, eu vou dar o ministério da reconciliação para ele tornar os outros inimigos que eu tenho em meus amigos também. Vocês não acham isso extraordinário? Vocês acham pouca coisa isso aí, irmãos? Quando você lê a Bíblia, você acha que é pouca coisa ser crente? Você acha que não vale mesmo a pena largar tudo? Que nem disse Paulo, tornar isso aqui escória, estrume ou qualquer coisa por causa do Evangelho. Agora o ministério da reconciliação foi, e ele disse mais, irmãos, eu vou lendo aqui, conforme vou lendo, vou falando, o que me chama a atenção, que ele colocou a palavra da reconciliação agora. Esse Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso aqui não é só para, se o povo não quer, problema é deles, mas a reconciliação seria para o mundo inteiro. Não lhes imputando seus pecados. Não, olha, pecado para ele não estava nem interessado em depósito de pecado, acreditar pecado. Não, o negócio era eliminando esse negócio. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Mas o que nós vamos fazer para reconciliar um bêbado contigo, Senhor? Um que o Senhor está até por aqui, que fica causando acidente de trânsito, que fica gastando o dinheiro das crianças com bebida, que fica espancando e até cometendo outros delitos aí. O que nós vamos fazer para reconciliar uma pessoa dessa aí, Senhor, contigo? Vou colocar a palavra da reconciliação na tua vida, vai. Em você vai estar a palavra da reconciliação. Vai ser falando. Vai ser falando.
Olha o poder da palavra, aleluia, para reconciliar, aleluia, essas pessoas, aleluia, que são inimigas de Deus. Vou colocar a palavra da reconciliação. Por isso que você vê o pregador, e até o pregador mesmo pensa: meu Deus do céu, hoje sim, hoje sim, hoje é só pela graça, lendo Hebreus, dando uma olhada ali no sumo sacerdote, pensando, mas acho que hoje vai ser aquilo. Aí chega na igreja, pensa em outra palavra, e Deus vai dando graça hoje, porque é a palavra da reconciliação que está na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. É a palavra da reconciliação que vai reconciliar as pessoas. E vai dizer o seguinte aqui, irmãos: como se não bastasse, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos da parte de Cristo, que reconciliei-vos com Deus. Olha se isso não é maravilhoso, nós sermos embaixadores. Se oferece um cargo de um embaixador, pertencer a uma embaixada, uma embaixada celestial. As pessoas querem uma embaixada do menor país que existe aqui na terra, eles já se interessam a ser um embaixador. Tem um monte de benefício aí pelo que a gente vê. Alguém que pertence a uma embaixada do Brasil em outro país, da Europa. Quem que não queria? Quem que não ia querer? Né? Eu estou demais ocupado para isso, mas alguém que soubesse falar um inglês fluentemente, aí recebe uma proposta de fazer parte de uma embaixada lá na Europa, lá na França, lá na Alemanha, na Itália, um país desse nível. Irmãos, isso aqui, você acha que isso não é extraordinário, irmão? Ser um embaixador, irmão? Para nós que somos patriotas e amamos a bandeira, imagine, olha, eu sou muito apegado aos meus pais, ao pastor Eloy e aos parentes e aos irmãos da igreja. Mas se Deus me oferece uma embaixada em Israel, em Jerusalém, irmão, para nós que às vezes sonhamos em conhecer Israel, agora Deus diz assim: olha, eu estou com um plano de mandar um embaixador lá em Jerusalém, lá na Terra Santa. Olha, irmãos, e o que Deus nos ofereceu não é muito maior, irmão. Glória a Deus, aleluia. É uma embaixada celestial, aleluia, aqui no Brasil, aleluia. Nós somos embaixadores dele, aleluia. Isso é, não, isso aqui as pessoas, eles lutam por isso, aleluia, para ser um embaixador de um nível inferior ao que Deus nos deu gratuitamente, aleluia. E olha bem, irmão, isso aqui, ó, embaixadores, embaixadores, é plural, aleluia. Isso aqui não é só para um. Isso aqui, se fosse embaixador, daí, isso aqui deve ser para Jesus. Ninguém vai disputar um cargo desse com ele. E se fosse para um homem, isso aqui fica para Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas é embaixadores, aleluia. Embaixadores, aleluia. Estamos aqui como embaixadores de uma embaixada celestial divina na terra, aleluia. Irmãos, por
favor, quando a gente lê isso e consegue entender, isso aqui é muito mais do que a nossa compreensão. Isso aqui é alguma particulazinha aí que nós vamos entendendo aos pouquinhos da Bíblia. Pela palavra de Deus nós temos isso, da parte de Cristo, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus. É rogando, pelo amor de Deus, por compaixão divina, por misericórdia do Criador, se reconciliem com Ele, antes que chegue o final, antes que cheguem no tribunal, se reconciliem no caminho, vão andando e reconciliando, porque é bem melhor. Eu vejo isso para mim, irmãos, uma promessa. Por isso que eu digo, as cartas de Paulo, esse dia eu comentei, para mim levanta meu astral, para mim me levanta. Eu me sinto com minhas forças renovadas e subindo com asa como águia, com velocidade e com força, para correr não me cansar, caminhar e não me fatigar. Por isso a importância de ler a Bíblia, de encontrar uma palavra dessas. Irmãos, nós reconciliar uma pessoa inimiga de Deus com Deus, irmão. Olha que no Antigo Testamento sempre foi um perigo, né, falar com Deus. Olha a história de Emanuel, aquela dúvida, mas pode ser que ele nos mate, não, mas se ele queria nos matar, já tinha nos matado. Então acho que não vai nos matar. Era mais ou menos assim, irmãos. Olha a maneira que Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele vai como do Ministério da Reconciliação, tentar uma reconciliação ali. Era com muito temor, mas só mais uma vez, Senhor. E agora nós temos o Ministério da Reconciliação. Glória a Deus. Agora como mediadores, Glória a Deus, Santo, Santo. nós podemos chegar e dizer, Senhor, Toda honra e a glória. nós bem sabemos, Senhor, que é um adúltero. Deus Santo e poderoso. Nós bem sabemos, Senhor, que ele está desgraçando muitas vidas, da família e dos familiares. Santo. Mas, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ele nos deu o ministério, agora. Glória a Deus, aleluia. Ele nos deu o ministério da... Glória Irmãos, a Deus, aleluia. Santo. o juiz de toda a terra, não é isso que a Bíblia chama ele? É o juiz de toda a terra. E não chama ele de juiz dos vivos e dos mortos. Glória a Deus, Santo. E não chama ele do justo juiz. Expressão bíblica. Aí nós podemos chegar diante dele sem advogado, sem campana, sem advogado do Estado, sem nada, Lóia. Sem bater na porta, Lóia. Né? O sangue de Jesus nos deu esse acesso, Lóia, entrada livre. E ele nem comparar com esses que se dizem juiz ou desembargador aqui. Ah, que é isso? E agora Deus nos dá, aleluia, esse título, aleluia. Esse é um dos títulos, irmãos. É de embaixador. É de aqui o Ministério da Reconciliação. Podemos chegar lá, aleluia. Acesso livre. Depois que o véu, a carne dele se rasgou na cruz, literalmente, e lá no templo estava se rasgando o véu do templo, de alto a baixo. Até então só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santo dos santos, mas estava indicando agora que todos teriam acesso à entrada pelo novo e
vivo caminho aberto por Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. É isso que diz o escritor aos Hebreus, literalmente, isto que diz a todos. E nós bem sabemos que no tabernáculo, no pátio, era o pátio dos gentios, o pátio dos judeus ali era o final da caminhada dos gentios, era o pátio. Os hebreus ainda, os levitas ainda tinham os alpendres. Os levitas, a tribo de Levi, podia andar pelas varandas, pelos alpendres, seja o que for, sendo levita. Mas dentro do templo, levita não botava os pés, era sacerdotes, aleluia. E até no santo dos santos, porque dali em diante, sacerdote não botava os pés também. Era só o sumo sacerdote, e era uma única vez ao ano, e levando sangue inocente, aleluia. Mas quando o véu se rasgou, aí sim, irmãos, aí entra hebreu de todas as tribos, não é só mais levita. Aí entra e abriu, aleluia, os alpendres para judeu, para gentil, e abriu, aleluia, o santo para judeu e para gentil, e o santo dos santos também, aleluia. Aí são, aleluia, os ministros, aleluia, da reconciliação. Aleluia. Por isso teu parente, filho, filha, quem quer que seja, você tem o ministério da reconciliação, para fazer as pazes deles com o Criador. Use o teu ministério para falar com o Criador, para o Criador ter compaixão, ter misericórdia. Vamos ficar em pé e vamos orar, vamos falar, vamos usar o ministério da reconciliação, porque a palavra da reconciliação está em nós, porque o Senhor Jesus Cristo nos fez embaixador dele. E outro versículo, irmãos, para terminar ali, que eu não fiz leitura, só mencionei, é o seguinte, é que Jesus, não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós, para nos fazer justiça de Deus na terra. Essa aí, irmãos, nem dá para comentar. O trono de Deus, a base dele é justiça e equidade. Por isso que é firme, inabalável. Nós somos justiça de Deus na terra. Aleluia. Meu Pai amado, meu Deus do céu, embaixadores, a embaixada divina celestial no Brasil, nós embaixadores, não estamos aí, aleluia, não está sendo transmitida a nossa embaixada, aleluia, porque eles não querem, aleluia, isso, aleluia. Mas nós somos embaixadores pela fé, eles vão fazer de tudo para não divulgar a embaixada divina na terra, sempre foi assim, e ainda persegue a embaixada meio que de uma forma dissimulada, para não deixar parecer que é uma perseguição, mas eles não gostam da embaixada divina, aleluia. Mas essa embaixada divina, aleluia, traz benefício, aleluia, para o nosso país, aleluia. Porque quantos embaixadores que receberam este ministério da reconciliação, olha bem o Daniel Berger quando desceram aqui como embaixadores, os suecos, que receberam, aleluia, o ministério da reconciliação, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, receberam a palavra da reconciliação e vieram, e desceram, aleluia, em Belém do Pará, aleluia. 2 diabos, eu acredito que o diabo riu deles. Esses aí vai ser fácil,
Esses aí eu boto para correr, eu mando de volta. Mas não foi assim, irmãos. Assim, ó, a palavra da reconciliação. E pregando, Jesus cura, liberta e batiza com salve e batiza com o Espírito Santo. Era a palavra da reconciliação. Que Jesus curava, libertava, salvava e batizava com o Espírito Santo. E os embaixadores, os ministros, foram usados, e o nosso Criador, aleluia, foi reconciliando conforme o ministério deles e foi formando outros, aleluia, dando outros, fazendo outros ministros, aleluia. E hoje somos nós, os ministros, com o ministério da reconciliação. Onde nós estivermos, está o ministério da reconciliação. Tem alguém que precisa reconciliar, aleluia? Eu tenho o ministério da reconciliação aqui. Aleluia, Jesus! Palavra da reconciliação. Aleluia. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Ele já salvou muitos, e você Ele quer salvar também. Então eu não posso sair daqui sem dizer isso, que eu tenho o ministério da reconciliação, que eu sou um embaixador dele aqui, que eu tenho a palavra do meu embaixador aqui. Oramos. Amado Pai, Senhor da glória, meu Deus, eu creio nesta palavra. Nós que éramos inimigos seus, pela morte de Jesus na cruz, se tornamos seus amigos, seus filhos, seus herdeiros, e recebemos o ministério da reconciliação. Satanás pode rir da gargalhada, pode zombar, mas eu continuarei crendo que eu tenho o ministério da reconciliação. Eu vou reconciliar pecadores com o Criador. Vou reconciliar almas perdidas, atadas, aprisionadas. É o ministério da reconciliação, nação, Senhor é Deus unida no progresso hoje. É o ministério da reconciliação entregue. É a palavra da reconciliação pregada. E assim, Deus, estes pecadores obstinados se reconciliarão com o Criador pela obra da cruz. Meu Deus, esta embaixada estabelecida por Ti, onde o Senhor levantou embaixadores seus, representantes legais, meu Deus, para anunciar que o Senhor, não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós, para nos tornar justiça divina na terra. É Deus da glória. E o poder desta palavra, reconciliando, derrubando o muro da separação, não importando se é judeu, se é gentil, se é grego, se é bárbaro, se é cita, não importando, Deus, ó Pai. Meu Deus, é o coração de pedra trocado por um de carne, escrito nele a lei de Deus. É o despojamento da velha criatura, do velho homem. É, meu Deus, é hoje. O povo entendendo a palavra para a ave não comer a semente. O povo ouvindo de bom grado para ter olhos para ver e perceber, ouvidos para ouvir e compreender. Ouvindo de bom grado, compreendendo a palavra, aceitando, Deus, ó Pai, a palavra da reconciliação, se tornando ministros, Deus seu, ó Pai, deste ministério da reconciliação, como embaixadores, Pai,
É isso que o ministro receba. Receba. Receba pelo Espírito do Eterno. Aleluia. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos do monte.